Amados irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias, vamos ligar os nossos celulares. Como alguém disse, ligue aí a sua Bíblia, abra, uns abrem a Bíblia, outros ligam a sua Bíblia, e assim poderemos então ler o texto bíblico, primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versos 23 até ao versículo 26, diz assim a palavra do Senhor: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou pão, e havendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo pacto no meu sangue, fazei isto todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes do cálice, estareis anunciando a morte do Senhor até que ele venha. Curve a sua cabeça. Pai, nós louvamos o teu nome e te agradecemos pela bênção dessa noite. Agradecemos, ó Deus, porque estamos reunidos em nome de Jesus, exaltando e glorificando o Senhor da glória. Deus, a tua igreja nessa noite louva, te exalta. Deus, o Senhor é o centro desse culto, o Senhor é o centro desta igreja. Nós estamos aqui para te adorar e por causa do Senhor. E agora te rogamos, ó Pai, que o Senhor traga esse texto para o nosso contexto, que o Senhor nos fale através da sua palavra. Deus, nós não viemos aqui ouvir homens, nós não estamos interessados na opinião de pessoas, mas nós queremos ouvir o teu coração. Nós queremos nesta noite ouvir o que o Senhor tem para nos dizer. Então Deus, nos fale nesta noite, nos dê ouvidos para ouvir, mente para compreender, coração para aceitar. Deus, que essa palavra desça ao nosso coração. É a minha oração em nome de Jesus, o Senhor da glória. Amém e amém e amém. Louvado e bendito seja o nome do Senhor. Queridos, a ceia é um memorial, o memorial deixado pelo Senhor Jesus, para que a sua igreja jamais deixe de recordar e anunciar a sua morte na cruz do Calvário. A Bíblia, o nosso Deus, é um Deus de memoriais. Algo que me impacta muito lendo a palavra do Senhor é que o nosso Deus, ele é um Deus de memoriais. Sabe por quê? Porque Deus sabe que, como nós somos volúveis, ser humano é extremamente volúvel, ser humano esquece com uma grande facilidade. Os memoriais, Deus os deixou para que nós pudéssemos estar sempre recordando a ação de Deus. Por exemplo, os irmãos lembram quando o povo de Israel atravessou o Rio Jordão? Algo interessante aconteceu. Deus mandou que eles pegassem 12 pedras e lá no centro do Jordão eles fizessem ali um memorial de pedras, para que no futuro, quando os filhos, as gerações vindouras perguntassem: que pedras são essas? O que é isto? E eles dissessem: um dia o povo, o seu povo, atravessou esse rio a pés enxutos, porque Deus secou as águas do Rio Jordão. E dessa forma, as gerações pósteras, as gerações que viriam depois, reconheceriam e exaltariam o Deus Todo-Poderoso. Às vezes eu fico pensando que faltam memoriais em nossas famílias, memoriais que deixem um legado para os nossos filhos e para os nossos netos. Algo que nossos filhos possam dizer para os seus filhos: olha, seu avô foi um homem de Deus, olha, nossa família é uma família abençoada por Deus, olha, a bênção do Senhor está na nossa família. Ensine aos seus filhos, aos filhos dos seus filhos, para que as nossas gerações sejam gerações abençoadas.
A ceia é um memorial. É um memorial que o Senhor Jesus deixou para que a sua igreja jamais esquecesse a morte de Cristo na cruz do Calvário. O inimigo de nossas vidas, astuto como é, ele tenta de todas as formas convencer as pessoas que a morte de Cristo recordada na ceia é apenas a lembrança de um evento histórico que aconteceu há mais de 2000 anos atrás e nada tem a ver conosco hoje. Para muitas pessoas, a ceia é um momento apenas no culto, é um proforma, é algo que a igreja habituou a fazer. Mas a verdade, queridos, à luz da Bíblia, é que a morte de Cristo, ela tem tudo a ver comigo, ela tem tudo a ver com você. A morte de Jesus celebrada na ceia, ela exige de cada um de nós 3 atitudes que eu gostaria de falar nesta noite. Por isso o tema que eu quero abordar com você é esse: atitudes à mesa do Senhor. Lemos em Coríntios que o Senhor deu ao apóstolo Paulo para a sua igreja este memorial. E nós estamos nesta noite, queridos irmãos, celebrando o memorial da ceia do Senhor. E há 3 atitudes que cada um de nós que vai participar, que cada um que deseje participar desta ceia precisa tomar. E é sobre elas que eu desejo lhes falar nesta noite. A morte de Jesus recordada na ceia do Senhor. A morte de Cristo recordada na ceia. Ela exige 3 atitudes por parte de cada um de nós que aqui está nesta noite. Uma primeira atitude, queridos, que nós precisamos ter diante da ceia, diante da mesa do Senhor, é uma atitude de quebrantamento. Uma atitude de quebrantamento diante do Senhor. Quebrantamento, queridos, compreendendo 2 verdades tremendas. 2 verdades tremendas que a ceia nos fala nesta noite. Compreendendo, em primeiro lugar, irmãos, amigos, a tragédia do pecado. A tragédia do pecado. Olha o que diz a palavra do Senhor lá em Isaías, capítulo 59, versículos 1 e verso 2. Eu acho que esse texto, essa letra, os irmãos podem ler. Vamos ler juntos? Vamos ler todos juntos? Eis... Vocês entendem? Aqui está a tragédia do pecado. Queridos irmãos e queridos amigos, o cristianismo é hoje uma religião em baixa para o mundo. O mundo não suporta cristãos. O mundo não suporta o cristianismo. Sabe por quê? Por causa dessa mensagem. Por causa do pecado. Você sabe por que é que as pessoas estão se afastando da igreja? Você sabe por que é que as pessoas estão indo para o mundo lá fora? Não é por isso que eles estão dizendo a você, não. A questão não é essa de que alguém falou algo, o irmão pisou no pé do irmão, o pastor. Não, nada disso. O que está levando hoje as pessoas a se afastarem das igrejas cristãs é a questão do pecado. As pessoas querem pecar à vontade e elas não querem que ninguém fique falando para elas que a sua vida é uma vida pecadora e ela precisa se consertar com Deus. O cristianismo hoje é a religião a ser combatida e é combatida em todos os lugares do mundo. Hoje o cristianismo é combatido em todos os lugares do mundo. Países tradicionalmente cristãos, a Inglaterra, o berço de missões modernas. Missões modernas nasceu na Inglaterra. A Inglaterra de Moody, a Inglaterra de Spurgeon, a Inglaterra de grandes servos de Deus, a Inglaterra de avivamentos. É hoje um país que persegue cristãos. Os cristãos são hoje perseguidos em todos os lugares, inclusive em nosso país. Inclusive aqui a perseguição já começou. E meus queridos irmãos, sabe por quê? Porque as pessoas não querem ouvir
da tragédia do pecado nas suas vidas. Mas nesta noite, diante da mesa do Senhor, nós precisamos compreender isto. O pecado é uma tragédia, porque o pecado faz separação entre eu e Deus. O pecado me impede de chegar à presença do Senhor. O pecado nos separa da comunhão com Deus, por isso ele é uma tragédia. Essa é a grande tragédia do pecado, igreja. É que o pecado nos separa da comunhão com Deus. O pecado nos condena a eternidade sem Deus. Por isso o momento de ceia é o momento de quebrantamento, reconhecendo, compreendendo isto. E a minha oração é que você nessa noite possa compreender, meu irmão. Se você, meu irmão, está praticando o pecado, se você ainda não é cristão e está vivendo no pecado, que você nessa noite entenda, você está vivendo uma tragédia na sua vida. O pecado é uma tragédia porque ele nos afasta. O texto sagrado diz que os nossos pecados encobrem o rosto de Deus para que não nos ouça. Estamos bloqueados, há um bloqueio à nossa comunicação. Nós estamos não linkados mais no Senhor. A comunicação é interrompida quando estamos vivendo no pecado. Por isso, querido, nessa noite, não continue justificando, não continue vivendo dessa forma. Peça perdão ao Senhor, se quebrante diante dEle, reconheça: Deus, que loucura eu estou fazendo na minha vida. Deus, que loucura. Meu querido, olha só, olha para mim, olha para mim. A questão não sou eu, a questão não é o pastor da igreja. Esse pastor é muito rigoroso, essa igreja é muito rigorosa. Não, gente, não tem igreja rigorosa, não tem pastor rigoroso, mas tem um Deus santo a quem nós servimos. Tem um Deus santo, um Deus que não pode conviver com o pecado. Ou o pecado, ou Deus, ou Deus, ou o pecado. Você precisa decidir nessa noite. Você não pode continuar se sentindo confortável vivendo no pecado e achando que está tudo bem. O pecado nos separa de Deus. Se você está vivendo no pecado, você está separado do Senhor e você precisa se consertar nessa noite com Ele. Você está separado. O Senhor não está te ouvindo. O Senhor escondeu o seu rosto de você. Você precisa se consertar com Deus nessa noite. Você precisa se consertar. Meu irmão, você não pode continuar desse jeito. Meu amigo, você não pode continuar desse jeito. Você precisa fazer algo nessa noite. Se quebrantar, se quebrar por dentro. Quebrantamento é você se quebrar por dentro. É quebrar o coração, quebrar a alma diante do Senhor e dizer: Deus, tem misericórdia de mim. Deus, tenha misericórdia de mim. A ceia, ela deve nos levar a essa atitude de quebrantamento, compreendendo a tragédia do pecado, mas compreendendo também, queridos, a preciosidade da graça do Senhor, a preciosidade da graça. Dá para ler esse texto também? Vamos ler juntos? Verdadeiramente ferido de Deus e oprimido, mas Ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras, você pode dizer amém? Oh, glória, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. De um lado nós temos a tragédia do pecado, mas do outro lado nós precisamos nos quebrantar, compreendendo a graça do Senhor, na pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo. A Bíblia diz que Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores. Ele foi oprimido no nosso lugar, Ele foi ferido por causa das nossas transgressões. Na cruz do Calvário, Jesus foi ferido por causa das nossas iniquidades. Iniquidade é a prática pecaminosa.
A iniquidade é prática pecaminosa. A prática pecaminosa a Bíblia chama de iniquidade. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados emocional, nós fomos sarados no nosso corpo, na nossa alma, nas nossas emoções. O Senhor Jesus traz cura, libertação completa às nossas vidas. O momento de ceia, igreja, é um momento de quebrantamento, quando eu compreendo a preciosidade da graça, do favor de Deus para comigo. Eu era um pecador, eu estava perdido, não tinha jeito para a minha vida, mas Deus enviou Jesus Cristo ao mundo. Que amor é este? Por isso cantamos: um amor assim o mundo não conheceu. Esse amor de Deus em Cristo Jesus. Veja em cima a tragédia do pecado. Em cima nós estamos separados de Deus. Em cima não há jeito para a nossa vida. Mas quando olhamos para baixo, nós vemos a graça do Senhor transbordando daquela cruz. E nessa noite, ao olharmos a ceia, que simboliza a morte de Cristo na cruz do Calvário, desta ceia transborda para nós essa graça preciosa. Preciosa graça do Senhor Jesus Cristo. Boa nova de Deus, boas notícias do Evangelho. O Jesus Cristo morreu, pagou o preço do meu pecado, do seu pecado, e agora há uma nova vida em Cristo Jesus, para a glória de Deus. O pecado não tem mais domínio sobre nós. O pecado não nos aprisiona mais. Há liberdade em Cristo Jesus, para a glória de Deus. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Meu querido, não continue escravo do pecado. Não continue sofrendo pelo pecado. O preço foi pago pelo Senhor Jesus. Os elementos da ceia nos lembram: o preço foi pago. O cheque já foi pago. A graça de Deus cobriu todo o nosso pecado. E agora, quando eu exerço fé na pessoa de Jesus, quando eu creio e recebo Jesus como meu único e suficiente Salvador, a graça toma conta da minha vida. Nessa noite, se quebrante diante do Senhor. Reconheça que você é um pecador perdido, mas reconheça a graça de Deus. Entregue a sua vida ao Senhor Jesus. Meu irmão, minha irmã, abandona essa prática pecaminosa. Abandona isso nessa noite em nome de Jesus. Olha para a ceia, olha para a cruz, e diante da cruz do Calvário, renda-se, quebrante-se diante de Deus, peça perdão, abandone e viva uma nova vida para a honra e glória do nome de Jesus. Ele morreu para que nós tenhamos vida e vida em abundância. Louvado seja o seu nome. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, diante da ceia do Senhor, nós precisamos, a ceia, ela exige 3 atitudes por parte de cada um de nós que participa desse momento tão maravilhoso. E a segunda atitude diante da ceia, a segunda atitude diante desse momento tão solene e maravilhoso: lembre-se que esta mesa é a mesa do Senhor. Lembre-se que esta mesa é onde o Senhor está. Lembre disso, meu amado irmão. Jesus Cristo está aqui representado nesta ceia. Lembre disso agora, em nome de Jesus. E uma segunda atitude que o Senhor espera de nós é uma atitude de arrependimento. Uma atitude de profundo arrependimento. Primeiro é quebrantamento, depois é uma atitude de profundo arrependimento, reconhecendo, queridos irmãos, o sofrimento, reconhecendo o sofrimento. Então é isso, foi esse negócio aí. Esse óculos precisa melhorar. Bem que eu estava achando que eu tinha ficado cego de repente, irmão. Mas não, foi ali. Um pit stop técnico, por gentileza. Será que dá para colocar? Eu não percebi. Tá, ok. Vamos ver. Tá, agora dá para ficar, não? Tá. Então deixa com uma só que dá jeito. Não tem problema não. Eu fecho um olho e olho com o outro. Não tem problema não. Muito bem, queridos. Uma atitude de arrependimento, reconhecendo isso mesmo, o sofrimento que o pecado tem causado às nossas vidas. Olha o que diz a palavra do Senhor.
Olha o que diz a Bíblia, Atos 19, 18 e 19. E muitos dos que tinham crido vinham confessando e publicando os seus feitos. Também muitos dos que seguiam as artes mágicas trouxeram seus livros e os queimaram na presença de todos. E feita a conta do seu preço, acharam que montava a 50.000 peças de prata. Essas pessoas se converteram ao Senhor Jesus, essas pessoas se arrependeram diante de Deus, essas pessoas confessaram os seus erros, essas pessoas abandonaram os seus pecados. E, meus queridos irmãos, arrependimento é isso, reconhecer o meu erro, o meu pecado e abandoná-lo. E é isso que o Senhor espera de nós. O Senhor espera que eu me acerque da ceia, que eu pegue o elemento da ceia, que eu pegue o cálice, que eu pegue o pão, com uma atitude não apenas de quebrantamento, mas de profundo arrependimento diante do Senhor, reconhecendo que o pecado traz sofrimento à minha vida, reconhecendo tudo aquilo que o pecado tem feito em mim e confessando e abandonando em nome de Jesus e experimentando essa nova vida para a glória de Deus. Mas arrependimento é isso, é reconhecer também o sofrimento que eu causei com o meu pecado. Olha o que diz Atos 2, 37 e 38. E ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração. Essa palavra no original significa, eles começaram a sentir picadas no coração. Eles começaram a sentir picadas no coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, homens e irmãos? E disse-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Arrependimento, irmãos, porque o pecado é contra Deus. E quando esse povo ouviu falar disto, quando eles ouviram a mensagem pregada por Pedro, quando eles entenderam que o que eles haviam feito a Deus, que o seu pecado era contra Deus, então eles se arrependem profundamente, eles reconhecem o mal que eles têm feito, eles reconhecem o quanto eles haviam pecado contra o seu Deus, e eles agora se arrependem profundamente dos seus pecados. Há um arrependimento genuíno, verdadeiro, sentindo dor pelo pecado. Irmãos queridos, arrependimento é isso, é sentir dor pelo nosso pecado, é pedir perdão ao Senhor pelo meu pecado. Irmãos, me parece, eu não sei onde está a nossa falha, mas há uma falha em nós pregadores, porque as nossas congregações, elas não estão mais sentindo dor do pecado. Nós não estamos mais sentindo dor do pecado. A gente imagina que vem na igreja e o pastor vai pregar uma mensagem, vai orar por todo mundo e todo mundo vai ficar curado e todo mundo vai receber dinheiro e todo mundo vai comprar um carro novo e todo mundo vai receber muita bênção, mas não está havendo mais a dor do pecado. Sem arrependimento genuíno não há conversão. Não há conversão. Não sei se essa semana não foi, mas na semana passada, aquela revista que nós usamos para os nossos momentos devocionais trazia uma lição, um estudo, uma palavra sobre Judas. E eu fiquei pensando sobre Judas. Você já pensou sobre Judas? Você já pensou para parar sobre Judas? Um discípulo, um apóstolo, igual aos outros apóstolos. Igual aos outros apóstolos. Era tão igual que quando Jesus disse que um deles o traía, eles perguntaram: quem? Eu. Igual aos outros, andava com Jesus, era o tesoureiro do grupo, ia com Jesus, convivia com Jesus. Mas há um detalhe: Judas não era convertido a Jesus. Judas não era convertido a Jesus. Ele não havia tido uma experiência de arrependimento genuíno. Judas não reconheceu o seu pecado. Judas não reconheceu o seu pecado. Às vezes me parece, queridos, que no afã de enchermos nossas igrejas de gente, nós estamos alargando o caminho que a Bíblia diz que é estreito. Estamos alargando o caminho que é estreito.
Não, é assim mesmo, todo mundo age dessa forma. Não, senhores, não é verdade. Há um Deus santo. Irmãos, Deus não mudou. Deus não mudou, Deus continuou mesmo. O Deus do Velho Testamento é o Deus do Novo Testamento. É o mesmo Deus, é o mesmo Deus. A diferença é a cruz, a diferença é Jesus. A única diferença é essa. O Deus do Velho Testamento é o mesmo Deus. Deus não mudou, Deus não mudou. A ira de Deus continua se manifestando. Romanos capítulo 1 fala sobre isso. Do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade. Deus não mudou, Deus não mudou. Irmãos, me parece que a nossa geração contemporânea tem entendido um Deus diferente. Um Deus mais tolerante, um Deus que aceita todas as coisas. E não é verdade. Quando Pedro prega aquela mensagem, esses homens religiosos, eles começam a sentir uma dor profunda dentro deles, porque estão entendendo o sofrimento que eles causaram ao Senhor seu Deus. Eles compreenderam, eles começaram a sentir a dor do pecado. Sem dor de pecado não há arrependimento, e sem arrependimento não há conversão. Sem arrependimento não há conversão. E arrependimento significa essa dor do pecado, você sentir profundamente, você chorar profundamente. Que faremos, varões e irmãos? Eles dizem, que faremos? Eles estão desesperados. O pecado nos leva ao desespero. Ai de mim que sou pecador. Irmãos, nós não podemos continuar confortáveis em nossos pecados, que desagradam profundamente ao Senhor. É necessário haver arrependimento. Arrependimento. Eu preciso confessar, eu preciso abandonar, eu preciso sentir dor, eu preciso pedir a Jesus: Jesus, mude, transforme a minha vida. Conversão é mudança. Conversão é mudança. Essa história de evangélico que não muda, precisa se converter a Jesus. Precisa conversão, precisa arrependimento, precisa dor, precisa cair de joelho diante de Deus, clamando: tem misericórdia de mim, Senhor. E quando eventualmente nós pecarmos, infelizmente isso acontece, sentir a dor terrível do pecado, porque estamos fazendo algo contra o Deus que nos ama. O que torna o pecado hediondo é que ele é contra um Deus santo que me ama, um Deus que me ama. Como é hediondo um homem amado pela sua esposa traí-la. É hediondo, sim. É uma hediondez fazer uma coisa dessas. E nós fazemos isso em relação ao nosso Deus, que nos salvou, que mandou o seu Filho Jesus Cristo. Meus irmãos, por isso uma atitude diante da ceia é de profundo arrependimento. Senhor, me perdoe. Deus, eu tenho vivido algo que não te agrada. Senhor, quero confessar isso nessa noite. Quero abandonar esse pecado. Deus, eu não posso mais viver no pecado. Senhor, a questão não é minha igreja, não é meu pastor. Senhor, és tu, o meu Deus poderoso. Senhor, eu quero viver com uma vida pura diante de ti. Arrependimento. Irmãos, quando vocês e eu pegarmos o cálice e o pão, precisa haver arrependimento. Precisa haver arrependimento. Querido, isso não é um proforma da igreja. É Jesus que vai estar indo a cada um de vocês. É Jesus que vai estar entregando a vocês o pão e o cálice. É Jesus que vai estar dizendo: eu morri na cruz por ti. Como está a tua vida? Como está a tua vida? Como está a sua vida? Nós precisamos chorar. Estão faltando lágrimas. Estão faltando lágrimas em nossos olhos. Lágrimas de dor, porque eu pequei contra Deus. Senhor, me perdoe. Me perdoe por esse pensamento. Deus, me perdoe por esse desejo. Senhor, me perdoe por esta fantasia. Senhor, me perdoe por este sentimento, por esta atitude. Deus, tenha misericórdia de mim. Senhor, eu me arrependo nesta noite.
Eu me arrependo nesta noite. Eu me arrependo nesta noite. Deus, se há algo em mim, revela-me. Senhor, tenha misericórdia. Senhor, tenha compaixão. Meu irmão, nós estamos diante da mesa do Senhor. Esta mesa não é da igreja. Esta mesa é do Senhor. Eu recebi do Senhor. Eu recebi do Senhor. Esta mesa é do Senhor. Quem está do lado de cada mesa é o Senhor, convidando a mim e a você para participarmos da comunhão, nos identificando com Ele. Ele que morreu, Ele que deu a sua vida, e eu que fui lavado, purificado pelo sangue de Jesus. Eu não posso me acercar desta mesa se eu não estiver profundamente arrependido, pedindo ao Senhor nessa noite: Senhor, lave o meu coração, lave todo e qualquer pecado. Senhor, se há algo escondido dentro de mim, Deus, revele nessa noite, para que eu possa confessar e abandonar, e poder me acercar da tua mesa com o coração contrito e arrependido, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. A morte de Cristo, celebrada na ceia, que nós estamos celebrando nessa noite, ela exige de nós uma terceira atitude. E a terceira atitude que a ceia ela exige de nós é uma atitude de comprometimento. Atitude de comprometimento. Você não pode participar da ceia se você não se quebrantar, se você não estiver quebrantado. Você não pode participar da ceia se você não estiver arrependido. E você não pode participar da ceia se você não estiver comprometido com a pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo, assumindo um compromisso sério com a pessoa do Senhor Jesus. Olha esse texto. Dá para ler juntos? Dá. Vamos ler? E quando Jesus convida Zaqueu para um encontro com Ele. Jesus convida Zaqueu para assumir um compromisso. E o que fez Zaqueu? Ele desceu rapidinho, ele recebeu Jesus Cristo e ele assumiu o compromisso com a pessoa do Senhor Jesus. É isso que é ser cristão. Cristão não é frequentar uma igreja, cristão não é ser batista, cristão não é ser assembleiano, cristão não é ser presbiteriano. Cristão é assumir um compromisso com a pessoa do Senhor Jesus Cristo. É assumir esse compromisso. Irmãos, é esse comprometimento que a ceia exige de nós. Você já assumiu um compromisso com a pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo? Você está vivendo uma vida de compromisso com a pessoa do Senhor Jesus? Zaqueu abandonou tudo para assumir um compromisso com Jesus. Olha, teve um custo alto para Zaqueu. Teve um custo alto, ele precisou fazer uma porção de coisas, ele precisou consertar a vida para ter um compromisso com Jesus. Ele disse para o Senhor: Senhor, olha, se eu tenho defraudado alguém, eu vou restituir, eu vou dar metade da minha fortuna aos pobres, e se eu tenho roubado alguém, eu vou restituir 4 vezes mais. Senhor, a minha vida mudou, Senhor, eu quero um compromisso com o Senhor. Zaqueu não está tomando um compromisso com os batistas, com os presbiterianos, com os metodistas, com os assembleanos. Ele está assumindo um compromisso com Jesus. É isso que o Senhor espera de mim e de você, que nós assumamos um compromisso com o Senhor Jesus, de ter uma vida que agrade ao Senhor Jesus Cristo. Mas nós precisamos também, queridos, assumir um compromisso com a igreja do Senhor Jesus. E lá em Atos 2,41 podemos ler juntos: de sorte que naquele dia agregaram. Sabe o que é isso? Tornaram-se membros. Tornaram-se membros da igreja. Assumiram um compromisso com a igreja de Cristo. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Eu fico triste com o que eu ouço hoje em dia acerca da igreja do Senhor Jesus Cristo.
Eu fico triste com o que eu ouço dos cristãos em relação à igreja do Senhor Jesus. Eu vou dizer para vocês que a igreja de Jesus, ela tem defeitos, mas ela é o melhor lugar que existe na face da terra. Jesus deu a vida pela sua igreja, e Jesus virá buscar quem? Cuidado com as suas críticas à igreja do Senhor Jesus. Ela é a igreja do Senhor. Ela é a noiva do Senhor Jesus. Jesus virá buscar a sua igreja. E quando fala igreja, é a igreja universal, não a do Bispo Macedo, mas a igreja de Cristo em todas as épocas e em todos os lugares. É esta igreja que Jesus Cristo virá buscar. Ele ama a sua igreja. Ele é o cabeça da sua igreja. Ele se manifesta com poder e glória na sua igreja. É desejo dele que nós assumamos um compromisso com a igreja do Senhor Jesus. Nós estamos vivendo a era e a época dos desigrejados. Um pessoal amargo em relação à igreja. Um pessoal que fala mal da igreja o tempo todo. O tempo todo. Meus amados irmãos, isso não agrada o Senhor, porque Ele espera. Veja, foram batizados. Pedro pregou a mensagem. Essas pessoas se converteram e Pedro diz: creiam no Senhor e sejam batizados. Eles creram, foram batizados e se agregaram, se congregaram, se tornaram membros da igreja do Senhor Jesus Cristo. A igreja é a noiva que Cristo virá buscar. Nós estamos profundamente errados no nosso sentimento, nas nossas palavras, na nossa condenação à igreja. A igreja é a noiva do Senhor Jesus Cristo, a noiva que Ele está adornando, preparando para o encontro com o noivo. Um dia a palavra de Deus diz que a trombeta soará, os céus se abrirão, Jesus descerá e a noiva subirá ao encontro do Senhor Jesus. Irmãos, quem tem um compromisso com Jesus, tem compromisso com a igreja de Jesus. Eu não acredito em compromisso com Jesus sem compromisso com a igreja. Eu não acredito nisto. Eu tenho um compromisso com Jesus. Irmãos, se tem compromisso com Jesus, tem compromisso com a igreja. Se não tem compromisso com a igreja, tem compromisso nenhum com Jesus. É mentira, é mentiroso. Precisa se arrepender e se converter ao Senhor Jesus. Irmãos, nós somos tão hábeis na forma de usar as palavras, as desculpas, mas se eu tenho um compromisso com Jesus, se eu amo o meu Jesus, eu vou ter um compromisso com a sua igreja. Agora é evidente, eu preciso escolher uma igreja onde se prega o Evangelho. Eu preciso buscar uma igreja que prega Jesus, uma igreja de Jesus. Nem todas as igrejas são igrejas. Nem todas as igrejas por aí são igrejas de Jesus. Nem todas as igrejas. O Senhor mesmo falou: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino de Deus. Há muita coisa falsa por aí. Você precisa ir, você precisa ver se Cristo é pregado, se a mensagem é pregada, se a Bíblia é pregada, se há submissão à palavra, se Jesus está no trono, se Jesus é o Senhor daquela igreja. Uma igreja de Jesus Cristo é diferente de tantos outros lugares. Igreja não é lugar para se extorquir ninguém. Igreja não é lugar para pastor passar a perna em fiel nenhum. Isso não é igreja de Cristo. Isso não é igreja de Cristo, gente. Isso não é igreja de Cristo, entenda isso. Há muito local aí, há muita gente aí dizendo que é igreja que não tem nada de igreja. Eu não posso usar o Evangelho para ganhar dinheiro. Eu não posso vender aquilo que eu recebi de graça. Algum tempo atrás, alguém ligou para cá. A secretária passou: pastor, é uma pessoa querendo fazer uma doação para a igreja. Eu disse: tá bom, vou atender. Alguém ligou: pastor, eu quero dar um apartamento para a igreja. Eu disse: mas quem é a senhora? E ela disse lá algum negócio. Não, mas eu quero dar um apartamento. E olha, aqui a gente não recebe apartamento de ninguém. Aqui a gente só aceita aquilo que vem do trono da graça de Deus. Eu não sei bem qual era o interesse daquela pessoa. Eu não sei qual era o interesse daquela pessoa. Eu nunca vi, nunca me viu, ela nunca veio aqui.
Perguntei se era do Senhor, ela disse que não. Tinha já um compromisso com Jesus? Não. Eu disse, então fique com o seu apartamento, porque nós não estamos prestando apartamento de ninguém, porque o Senhor cuida de nós, das nossas necessidades. De graça recebeste, de graça dai. Quantas vezes, irmãos, quantas vezes eu já visitei pessoas que depois de um milagre que Deus fez, depois de tantas coisas, as pessoas quiseram dar. Lembro lá em Mogi Guaçu, Deus operou lá na vida de uma pessoa. Naquela época, lembra? Telefone era caro pra caramba, lembra? Com telefone, você comprava telefone em prestação, não sei, 5 anos, né? E alguém chegou lá em casa com telefone presente. Eu disse, mas presente para quem? Para mim? Não, para o senhor. Porque o senhor orou e Deus abençoou. Eu disse, de jeito nenhum. De jeito nenhum. Se fosse para pagar a oração, isso era muito pouco. Não tem dinheiro que pague uma oração. Não, não posso receber. Não posso receber. Não posso receber. De graça recebesse, de graça dai. De graça dai. Ninguém pode explorar a fé de ninguém. Ninguém pode pedir alguma coisa em troca. Irmãos, o que agrada ao Senhor é aquilo que vem de um coração completamente livre e disponível para o Senhor. Então, queridos, há muita coisa por aí se dizendo igreja, não tem nada de igreja. Não tem nada de igreja. O maior milagre que acontece numa igreja é a conversão de uma vida ao Senhor Jesus Cristo. Esse é o maior milagre, gente. Esse é o maior milagre. O maior milagre é a conversão de uma alma a Jesus. O maior milagre é a transformação de uma vida pelo poder do Senhor Jesus. O maior milagre é alguém que está nas trevas passar para a luz do Evangelho. Esse é o maior milagre. E não tem preço, porque ele já foi pago na cruz do Calvário. Ai de mim, se eu quiser competir com o Senhor Jesus Cristo. O preço foi pago por Cristo lá na cruz do Calvário. E agora a mensagem é de graça para todo aquele que crê, para a honra e glória do nome do Senhor. Assumir um compromisso. É o que o Senhor espera. Compromisso com a pessoa de Jesus. Compromisso com a igreja. Compromisso de trabalhar. Compromisso de participar. Agora, nesse momento, você participar de uma célula dessa igreja. Que momento maravilhoso. Que obra maravilhosa Deus está fazendo. Deus está fazendo. Não é a célula não, gente. É Deus que está fazendo. A questão não é a célula, é Jesus está lá. O que torna a célula é Jesus estar lá. Não é a célula em si não. Nós temos dito, se você me mostrar uma ferramenta melhor, nós vamos adotar. Ninguém aqui tem furor por célula nenhuma não. Mas é Jesus que está lá operando maravilhas para a glória de Deus. E todos os dias o Senhor vai acrescentando. E todo dia eu recebo notícia lá no celular de que alguém se converteu lá na segunda, alguém na terça, alguém na quarta, na quinta. Louvado e bendito seja o nome do Senhor. Estamos assumindo um compromisso com a igreja do Senhor Jesus, com o crescimento da igreja, ganhar vidas para o Senhor Jesus Cristo. É isso que o Senhor espera de nós. E nessa noite, diante da ceia, o Senhor espera que nós possamos assumir esse compromisso com Ele. A morte de Cristo, recordada na ceia, ela exige 3 atitudes por parte de cada participante. Qual é a primeira atitude? Quebrantamento. Quebrantamento diante do Senhor. Deus, tenha misericórdia. Senhor, eu entendo a tragédia do pecado, mas eu entendo também a preciosidade da graça sobre a minha vida. A segunda atitude é uma atitude de arrependimento. Reconhecer o pecado, abandonar o pecado, sentir dor pelo meu pecado e me entregar completamente ao Senhor. É abandonar, é dar uma volta, é deixar para lá, é viver uma nova vida em Cristo Jesus. E a terceira atitude é uma atitude de comprometimento. Com quem? Com Jesus e com a igreja do Senhor Jesus. Para nos acercarmos da mesa, para tomarmos a ceia, nós precisamos dessas 3 atitudes. Nós precisamos dessas 3 atitudes. A Bíblia diz: examine-se o homem a si mesmo e assim coma e beba. Então, não é para você dizer não estou em condições, mas é para você que não está em condições adquirir condições nesta noite, se quebrantando, se arrependendo e se comprometendo.